nós, durante essa nossa caminhada de cristão, nós passamos por momentos de dificuldade. E a Quaresma, durante esses 40 dias, nos mostra o quanto nós somos pequenos, né, diante de Deus, o quanto precisamos dele. E aí, às vezes, eu me vejo diante das necessidades eu sou pai, né, inclusive, diante das necessidades da família, da esposa, das filhas, né, principalmente. A gente vive para os nossos filhos, né, a gente busca o melhor para eles. A gente, de vez em quando, ou quase sempre, no nosso desespero, recorre a pedidos urgentes, né, a Deus, né? Deus me ajuda, entra o desespero às vezes, né? Resultado da nossa pequenez, né? Não, mas aí próprio Jesus nos encoraja, né? Ele Isso fala para que a gente sempre busque o próprio Deus. Ele fala, usa aquela imagem para a gente bater na porta, né? Não desistir. E em outros momentos ele fala, né, sobre aquele filho que pede ao pai e que o pai, por mais que é um ser humano limitado, consegue com amor dar muitas coisas aos seus filhos, né? Ao seu filho. E aí logo fala, Deus, será que ele não vai fazer muito mais por nós? Enfim, nós, claro, devemos fazer isso, né? Devemos confiar a nossa vida nas mãos de Deus. É baseado nessa questão, né, que devemos pedir, né, bater a porta para que ela será aberta. Fica a questão muito intrigante para mim sobre as promessas. Porque eu sei que as promessas elas são bíblicas, né? A gente já lá no canal, às vezes estudando, a gente já viu isso. Existe lá algo fundamentado biblicamente. Mas assim, na realidade, no caso concreto, eu fico com certas dúvidas. Que, por exemplo, a gente vai pedir alguma coisa para o futuro das nossas filhas, ou para algo que seja de acordo com a vontade de Deus, né? Isso a gente tem que fazer, né, dentro dos moldes do Pai Nosso. E aí, às vezes, a gente faz a promessa de algo para que Deus possa nos atender segundo a vontade dele. E, na maioria das vezes, eu penso assim, eu vou fazer uma promessa a Deus de fazer algo lógico, que seria uma boa obra. E aí eu fico assim, conversando com Deus, mas eu vou prometer algo que já era de minha obrigação, já é da natureza do cristão fazer boa obra. E aí só me sobra, na maioria das vezes, bispo, e eu gostaria de orientação, falar assim, eu prometo que vou à Aparecida agradecer. Uma pequena peregrinação, né? Porque eu moro no Rio, mas eu falo, não, vou à Canção Nova, vou até a Canção Nova para agradecer. Porque boa obra já nos cabe, já é nossa obrigação, é mais do que obrigação, deve ser manifestado de forma gratuita. E aí, como seria fazer uma promessa a Deus? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, né, que essa questão da promessa, nós não podemos nos perder, né? Porque o ser humano pode se perder, né? Sim. Quando ele vai querer fazer algum tipo de negócio com o próprio Deus, né? E eu te prometo uma coisa, se você fizer outra, né, que me interessa. Isso também me abala, né? Até quando eu estou fazendo de Deus um supermercado de graças. Isso mesmo. Né? Então é uma questão muito, muito importante, né, para a gente tratar. Mas isso vou talvez deixar para o final, porque ainda queria dizer outra coisa aqui sobre também promessas feitas do jeito polonês, né? Eu sou polonês e tem uma coisa, eu acho que interessante também para todos nós, né? Mas, voltando a essa sua dúvida, né? Primeiro, perguntando assim, quem está precisando da nossa promessa? Será que Deus está precisando da nossa promessa? Não, ele não precisa. Então, quem está precisando dessa promessa? Eu acho que a gente, né? Isso mesmo, né? De repente... Penso assim que nós precisamos desta promessa, né? Porque realmente Deus, para dizer que Ele está contando muito com nossa promessa,
Sim, até podemos dizer assim, que ele está contando que esta promessa vai ajudar naquilo que ele quer realizar conosco ou na nossa vida. Ou de repente com outra... Conosco significa, na nossa bondade e ação marcada pelo amor para com o próximo. Sim. Então, realmente, ele até pode dizer que está contando com isso, mas, na verdade, ele sempre conta que a gente faça o bem. Fazendo uma promessa assim, nós entendemos que podemos colaborar com o crescimento do bem, do amor, da misericórdia aqui neste mundo, né? Fazendo mais o bem no meio de nós, né? Então, assim, essa postura nossa de fazer promessas realmente beneficia, em primeiro lugar, a todos nós. Se sem fazer a promessa eu não seria capaz de realizar um bem, então talvez eu consigo fazer prometendo. Ou seja, é um modo talvez mais eficiente de eu realizar aquilo que você falou. Uma coisa que no fundo eu deveria sempre realizar. Mas talvez aquela promessa, ela vai me ajudar, porque eu vou me comprometer, né, de realizar uma coisa que é importante para mim espiritualmente, ou então, segundo um ato de caridade, por exemplo, para com o meu próximo, que também vai beneficiar outra pessoa, com isso vai também beneficiar a mim mesmo, né? Então, aqui é importante olhar esse lado positivo da promessa, né? Podemos dizer que a gente se engaja com aquilo que a gente deseja fazer. Isso mesmo. Mas aí tem a questão, né? De repente... Sim, mas tem ainda mais outra coisa, né? Que eu acredito muito importante, né? Um questionamento. E eu sou capaz de confiar em próprio Deus, né? Eu enxergo em Deus meu Pai que cuida de mim, que cuida da minha vida, né? Para fazer uma promessa precisa existir uma confiança. Eu acredito que aqui Deus pode me ajudar. E eu acredito que Deus pode fazer uma coisa por mim, pelo meu próximo, né? Por isso eu faço essa promessa. Também por este lado, a promessa é um ato de fé, que significa ato de confiança em próprio Deus. Então, não sei se eu já respondi aqui alguma coisa dentro da sua dúvida. Eu entendi nesse sentido. Não trouxe mais dúvidas, mas assim, ainda assim que a gente tenha essa questão, né, de que a gente se engaja, isso é importante, a gente se engaja, se compromete a fazer aquele ato de bondade ou boa obra, e realmente é um ato de fé, de confiança, porque a gente está pedindo ajuda a Deus. Se a gente está pedindo ajuda a Deus é porque a gente confia na existência dele, no amor dele. Mas aí vem a pergunta, talvez que aí finalizaria a minha dúvida, para mim, na minha dúvida. Mesmo assim, não poderia estar ainda lá uma camada, um aspecto lá profundo de uma relação de interesse? Sim. Não, eu vou conseguir o que eu quero fazendo aquele ato de bondade. Sim, é claro. Isso é que fica... É um pouco aqui... A gente fica meio... Essa é a parte muito humana dentro desse ato de fé, né? Não temos dúvida, né? E eu volto, então, àquilo que eu logo apontei no início, né? Cuidado para que este momento não seja uma apenas negociação. Eu estou fazendo uma coisa porque conto que também Deus vai fazer aquilo que me interessa. Porque logo vem uma pergunta. Tá bom, e se Deus não realizar? Qual vai ser a minha resposta, meu comportamento? Vou fazer o quê, né? Eu vou neste momento desistir dele? Eu vou naquele momento dizer que então aquele bem que eu ia fazer, eu não vou fazer porque Deus não cumpriu a parte dele, porque eu vou fazer aquilo que eu prometi. Eu já ouvi isso
baseado no que o senhor acabou de falar, eu já ouvi também algumas pessoas mais experientes falar, você promete, você faz logo. Sim, exatamente é isso que né? eu Porque senão queria falar. Talvez verdade. nós conversamos sobre isso outro momento, mas isso que eu falei no jeito polonês de fazer as promessas. Que promessa começa com o próprio ato. Ah, sim, é verdade. Ou seja, eu não vou esperar até ver o que Deus conseguir fazer por mim. Na verdade, não deveria ser o modo polonês, mas o correto. Momento, na verdade, naquele momento, quando eu vejo uma necessidade, eu parto com minha ação. E eu logo faço aquilo como se fosse além do meu pedido. Eu ainda ofereço a Deus uma boa obra, um gesto de caridade, uma oração a mais, uma peregrinação, né? Eu já antecipo. Eu acho então que seria o jeito correto. Eu concordo contigo, contigo, né? E eu já ouvi as pessoas falando isso. Não, porque no final, eu vou lá e vou fazer, mas porque desta maneira, se for da vontade de Deus, ele vai me atender. Tudo fica mais claro e melhor. Até tem certeza que não é mercantilismo, né? Não isso mesmo. E mais, interesseiro. Naquele momento, eu confio que, mesmo que eu não recebo aquilo que eu pedi, eu tenho certeza que quem domina toda esta situação é o próprio Deus. Então, ele não vai me dar, ou não está me dando aquilo que eu estou precisando. Exatamente o que eu estou pedindo. Mas eu confio que ele está me dando aquilo que eu estou precisando. Amém. Assim eu me entrego mais ao próprio Deus. Aquele ato da fé, de fato, está acontecendo, né? Eu não me prendo naquilo que eu acho que é bom para mim. E eu posso apresentar meu pedido, como nós falamos, Jesus nos encoraja a essa postura, e eu peço, eu imploro, mas eu acredito que aquilo que vai vir vai ser bom para mim. Por mais que pode não ser do jeito como eu pedi, como eu estou esperando. Mas eu confio, meu coração está em paz. Então, exatamente a promessa, como deve ser toda oração. É isso mesmo. De pedido, mesmo, né? Vamos dizer. Neste caso, aquela promessa é como se fosse uma coisa além daquele pedido que eu faço. Porque podemos dizer assim, é fácil fazer os pedidos, porque a gente fala tantas coisas dia todo, à toa. Então, naquele momento, falar, meu Deus, eu estou te pedindo tudo mais, não nos custa nada. É apenas mais palavras que estamos pronunciando. Claro, exercendo nossa fé, tudo mais, mas são, podemos dizer assim, apenas palavras. E quando eu logo venho com esta promessa, eu realizo primeiro também, né? Junto com minha promessa, eu ofereço. Pode ser, às vezes, um jejum, pode ser alguma penitência, ou até algum propósito, como nós falamos naquele tempo, agora de Quaresma. Eu estou unindo a minha oração com esta ação, fazendo como se fosse meu pedido ter mais peso. Entrou nesse caso uma manifestação concreta da minha fé. Isso, então eu não envolvo apenas as minhas palavras, né? Naquele ato, naquela situação. E eu envolvo também as minhas obras, às vezes meu esforço, às vezes até algum tipo de gasto material, enfim. Uma doação, uma ação, uma bondade, um ato de caridade. E tudo isso eu apresento a Deus confiando que aquilo que vai vir vai ser bom para mim. Dessa forma vale a pena. Então eu confiança, eu te convido para que você, a partir de hoje, tente fazer as promessas desta maneira. Amém. E eu acredito que, olhando assim, tudo se torna muito mais claro e também se purifica a nossa intenção, na qual nós nos apresentamos a Deus, ou apresentamos aquilo que é importante a Deus, quer dizer, que é para nós importante, e nós apresentamos esse pedido ao próprio Deus. Então, que bom, Deus abençoe todos nós.
também nas nossas promessas que estamos com toda a fé apresentando a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.